Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Agora 6h33, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, aqui pela rádio número 1 da região. Hoje, sexta-feira, 20 de outubro de 2023. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mega Sena acumula e prêmio chega a 45 milhões de reais. STF garante regime aberto para condenados por tráfico privilegiado. Petrobras reduz preço da gasolina e aumenta o do diesel. Goiás é o segundo estado com o maior número de inscritos no Enem 2023. Polícia prende suspeitos de tráfico com fardamentos do Exército em Valparaíso. Polícia recupera 8 de 21 armas furtadas do Exército em Barueri. São Paulo anuncia a candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35, sejam bem-vindos à nossa programação. A Polícia Civil do Rio de Janeiro recuperou ontem 8 das 21 armas das metralhadoras furtadas do Exército. As armas haviam sumido do Arsenal de Guerra de São Paulo, localizado em Barueri. Elas foram encontradas dentro de um carro roubado no bairro Gardênia Azul, situado na zona oeste da capital fluminense. A ausência do armamento foi notada no dia 10 de outubro, durante uma inspeção. A notícia fez com que o Comando Militar do Sudeste determinasse o aquartelamento de militares da unidade e uma investigação foi aberta para apurar os fatos. Há no momento cerca de 160 militares aquartelados, impedidos de sair do local, no Arsenal de Guerra. Até agora nenhum militar foi preso, de acordo com o Comando Militar. O Arsenal é uma unidade técnica de manutenção. Ela recebe armamentos inservíveis que passam por avaliação para saber se a recuperação é viável economicamente. Caso o reparo não seja indicado, é iniciado o processo de desfazimento e destruição da arma. Foram apreendidas 4 das 13 metralhadoras calibre .50 que haviam desaparecido. São armas capazes de derrubar aeronaves. A Polícia Civil do Rio recuperou também 4 das 8 metralhadoras calibre 7,62 que haviam sido furtadas. A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira que vai enviar uma carta à Panam Esportes, organização responsável pelos Jogos Pan-Americanos, reiterando a intenção de sediar a edição de 2031 do evento. O documento será entregue pelo secretário municipal de esportes da capital paulista, Cacá Viana. O dirigente vai se reunir com o presidente da entidade internacional, o chileno Neven Lick, em Santiago, onde serão inaugurados amanhã os Jogos de 2023. A Prefeitura também anunciou que durante o evento em Santiago vai funcionar o Espaço Cidade de São Paulo, Casa Brasil, com atrações que fazem referência à cultura brasileira, como shows de música e dança, entre outras atividades. E os casos de meningite no Brasil aumentaram, enquanto a cobertura vacinal diminuiu. Quem traz essa matéria é Bárbara Michelini. Você aí, sabe quais são os principais sintomas da meningite meningocócica? Pesquisa produzida pela Ipsos ouviu em 7 países, incluindo o Brasil, cerca de 4 mil adultos que são pais ou responsáveis por pelo menos uma pessoa com até 18 anos de idade. Apenas 7% dos entrevistados souberam responder a essa pergunta. Se você também tem dúvidas, a farmacêutica Ana Medina, pós-graduada em imunologia e gerente de assuntos médicos de vacinas da biofarmacêutica GSK, explica um pouco mais. Os primeiros sintomas são febre, uma rigidez na nuca, que é um pouco mais característico, mas dor de cabeça, mal-estar, náusea, vômito, uma sensibilidade maior à luz ou dores, nas articulações, uma dor muscular e um mal-estar generalizado geralmente são os principais sintomas iniciais da doença. Como a transmissão ocorre por via respiratória, alguns cuidados para evitar o contágio são essenciais.
Cobrir a boca ao tossir ou falar, lavar bem as mãos, evitar compartilhar objetos como, por exemplo, copos, canudos e outros que vão até a boca. E também, claro, lembrar de manter a carteira de vacinação em dia. Um dos motivos para a preocupação com os casos no país é a baixa cobertura vacinal. Dados do Programa Nacional de Imunizações apontam que até outubro de 2023, apenas 51,6% do público-alvo da vacina meningocócica C, oferecida gratuitamente pelo SUS, cumpriu o esquema vacinal recomendado. A vacina meningocócica C está disponível para crianças aos 3, 5 e 12 meses, podendo ser feita uma dose até os 5 anos para aqueles não vacinados. Além disso, o PNI oferece uma dose da vacina meningocócica ACWY para adolescentes de 11 e 12 anos. Atualmente, há vacinas disponíveis na rede pública e na rede privada, que juntas atuam na prevenção de 5 sorogrupos da meningite meningocócica: A, B, C, W e Y. No Brasil, uma parceria entre a Fiocruz, FUNED e GSK visa a produção 100% nacional da vacina meningocócica ACWY, disponível hoje na rede pública de vacinação para adolescentes de 11 e 12 anos. Uma notícia importante para a prevenção da meningite meningocócica, uma das possíveis formas da meningite bacteriana. Neste mês, em que se celebra o Dia Mundial de Combate à Meningite, um passo importante é trazer conscientização e colaborar com a meta da OMS de eliminar as epidemias de meningite bacteriana até 2030. Este material foi produzido em parceria com a GSK. Agência Rádio Web, de Brasília, Bárbara Michelini. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h40 agora. E a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável informou ontem que o número de cadastros feitos no Sistema Estadual de Segurança de Barragens chegou a 10 mil nessa semana. A quantidade de donos de barramentos que procuraram a SEMAD para se regularizar cresceu à medida que se aproximou o fim do prazo para se cadastrar sem correr o risco de levar multas, que é no dia 31 de outubro. Até o começo do mês, havia cerca de 7.700 cadastros no CIESB, há mais de 40 mil barramentos em todo o estado. O cadastro do Sistema Estadual de Segurança de Barragens é gratuito e 100% online. Com as informações disponíveis pelos donos de empreendimentos, a SEMAD monitora a segurança física da estrutura e cobra ações para evitar danos a vidas e ao patrimônio público. Depois do cadastro feito, os proprietários de barragens precisam providenciar a outorga de direito para uso de água, que trata da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica, e também o licenciamento ambiental, que cuida dos impactos ambientais decorrentes das barragens. A secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Andréa Vulcanes, explica que a política de regularização de barragens começou em Goiás em 2019, após desastres de Mariana e de Brumadinho. E o estado de Goiás tem a segunda maior proporção de estudantes que concluíram o ensino médio e se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O dado é do Censo da Educação Superior e diz respeito ao ano passado. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e divulgado no início desse mês, 77% dos estudantes goianos que terminaram o ensino médio e se inscreveram acabaram se inscrevendo no exame. A maior proporção foi registrada no Ceará e a menor na Bahia. O levantamento traz informações sobre o ensino superior nas redes pública e privada e também nas modalidades presencial e à distância. Na rede pública, os cursos com mais vagas presenciais são Pedagogia, Direito e Administração. Os cursos mais concorridos em instituições públicas são Medicina, Engenharia Aeroespacial e Engenharia Aeronáutica. 6h42 agora. E a campanha de vacinação imuniza mais de 84 mil crianças e adolescentes contra várias doenças no estado. E quem traz essa informação é Juliana Carnevale. A campanha estadual de multivacinação 2023, realizada pela Secretaria de Estado da Saúde em parceria com as prefeituras, imunizou 84.662 crianças e adolescentes de até 15 anos. O objetivo da iniciativa foi atualizar a caderneta de vacinação e aumentar a cobertura.
Durante a ação, foram aplicados 17 imunizantes que protegem contra mais de 30 doenças nos 246 municípios goianos. A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Flúvia Morim, avaliou positivamente a campanha e pede que a população continue se imunizando. Tivemos, felizmente, um comparecimento de mais de 133 mil crianças e adolescentes que durante esses 15 dias compareceram às salas de vacinação em todo o estado de Goiás. Cerca de 63% dessas crianças e adolescentes precisaram tomar alguma dose de vacina porque estava atrasada ou porque estava no período. Então isso mostra a necessidade de nós termos essa intensificação de vacina, porque precisamos melhorar as nossas coberturas vacinais para evitar que doenças que já foram controladas passem a acontecer em forma de surtos e doença como, por exemplo, a paralisia infantil, que já foi eliminada, passe a circular no nosso estado e no nosso país. Então, se você é pai ou mãe e não levou o seu filho, a campanha acabou, mas as doses continuam disponíveis no funcionamento de rotina de todas as salas de vacina do estado. Como disse a superintendente, mesmo com o fim da campanha, os postos das prefeituras estarão funcionando normalmente. Vale lembrar ainda que em Goiás será necessária a apresentação de um certificado de vacinação para a matrícula em todas as escolas públicas ou particulares. A obrigatoriedade abrange todos os estudantes de até 18 anos da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora. E na estreia de Tite no comando rubro-negro, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 2-0 nessa quinta-feira no Mineirão. Com gols de Ayrton, Lucas e Pedro de pênalti em um intervalo de 2 minutos no fim do primeiro tempo, a equipe carioca garantiu os 3 pontos fora de casa e pulou para a terceira colocação. Sem vencer no estádio em 2023, a equipe mineira foi vaiada e a torcida cruzeirense protestou contra Ronaldo. Com a vitória fora de casa, o Flamengo entrou no G4 e pulou para a terceira posição ao alcançar 47 pontos. O rubro-negro está a 11 pontos do Botafogo, líder da competição. O Cruzeiro chegou ao 4º jogo sem vitória na competição e ficou a 1 ponto do Z4, aumentando assim o risco de rebaixamento. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. E a diferença entre preços de comercialização das arrobas do boi gordo para abate, estado de São Paulo à vista, e da carcaça casada bovina, atacado da Grande São Paulo à vista, voltou a cair na parcial de outubro. Vale lembrar que em setembro o levantamento do CPEA mostrou que a diferença entre preços médios da arroba do boi gordo e da carne atingiu um recorde com vantagem para a proteína. De acordo com pesquisadores do CPEA, o cenário se deve à recuperação verificada nos valores do animal para abate nas últimas semanas, como reflexo da redução na oferta de gado pronto para abate. Já no caso da carne, os preços também subiram, mas de forma menos intensa. Diante disso, dados do CPEA mostram que em outubro até o dia 17, a diferença média entre os preços da arroba do animal para abate e da carne no atacado está em R$ 14,84 a arroba, abaixo da verificada em setembro, que era de R$ 22,68 a arroba, na parcial daquele mês até o dia 19. A carne no atacado chegou a ser negociada a quase R$ 29,00 a arroba, acima do boi gordo, uma diferença recorde. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h59 agora, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.646 da Mega Sena, sorteadas ontem. Os números sorteados foram 18, 28, 30, 39, 41 e 58. Com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio no sábado está estimado em R$ 45 milhões. A Quina teve 30 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 100.459,57. Já a quadra registrou 2.705 apostas vencedoras e cada ganhador vai receber o prêmio de R$ 1.591,64. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país e também pela internet. O jogo simples, com 6 dezenas marcadas,
custa R$ 5,00. E o Brasil desperdiçou mais de 28 milhões de doses de vacinas que perderam a validade, resultando em um prejuízo de 1,2 bilhão de reais. Os dados são de acórdão do Tribunal de Contas da União, aprovado na quarta-feira. Nas secretarias municipais de saúde foi constatado um total de 23.668.000 doses vencidas, um prejuízo de 1,1 bilhão de reais. Já nas secretarias estaduais foram 2.296.096 doses e perdas de 59 milhões de reais. Segundo o relatório, as causas para as perdas não foram efetivas e individualmente identificadas pelo Ministério da Saúde, o que atribui apenas ao atingimento da meta vacinal. 7h01 agora. Estigma prejudica a busca por tratamento para quem tem esquizofrenia. René Almeida é quem traz essa matéria. Você chama uma pessoa que tem um comportamento diferente da maioria ou por vezes fala ou faz coisas como se estivesse delirando? Provavelmente você pensou na palavra louco, não é mesmo? Pois é, esse estigma faz com que pessoas com esquizofrenia demorem mais a buscar tratamento para uma doença mental que é grave. Segundo o Ministério da Saúde, a esquizofrenia afeta 1.600.000 brasileiros. No mundo, 23 milhões de pessoas possuem o quadro. O médico do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Cristiano Noto, caracteriza a doença. A esquizofrenia, ela é uma doença que ela é marcada por alteração do comportamento, né? Então, normalmente a pessoa tem o que a gente chama de alucinação, que ela escuta vozes, ela vê coisas que não estão acontecendo, e tem os delírios, que são essa alteração na forma como ela consegue enxergar o mundo. Então, muitas vezes ela acha que está acontecendo coisas que não estão, alguma coisa assim. Isso é o surto psicótico. A esquizofrenia é uma doença que ela oscila períodos de surto, como esse que eu falei, com períodos de maior estabilidade. A esquizofrenia é uma doença crônica. Os sintomas tendem a se manifestar a partir do final da adolescência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a doença é a terceira maior causa de perda de qualidade de vida entre os 15 e os 44 anos de idade. Genética, contexto familiar e uso de drogas são alguns fatores de risco. No entanto, para tratar, há um obstáculo maior. Eu acho que a maior especificidade é o estigma, né? Acho que a esquizofrenia ela ainda é a maior doença caracterizada como a loucura, né? Então ela é ainda um transtorno mental mais estigmatizado. E a gente sabe que isso é a maior barreira para o tratamento, né? Os remédios têm efeitos colaterais, então as pessoas muitas vezes não acham que tem a doença, então isso que acaba complicando muito. O psiquiatra recomenda procurar ajuda profissional quando perceber mudanças de comportamento, desconfianças e isolamento sem motivo aparente. A identificação e o tratamento logo no início dos sintomas podem influenciar positivamente na evolução da doença. Cristiano Noto falou sobre o tema em um painel durante o 40º Congresso Brasileiro de Psiquiatria em Salvador, na Bahia. A reportagem participa do evento a convite da Associação Brasileira de Psiquiatria. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. 7h04 agora. E servidores da educação de Senador Canedo anunciaram uma greve geral a partir da próxima segunda-feira, caso não haja avanços nas negociações com o prefeito e o secretário de Educação do município. Atos de protesto aconteceram em frente ao Paço Municipal na quinta-feira. De acordo com a Secretaria de Educação de Senador Canedo, estão em discussão o enquadramento de servidores administrativos no plano da educação, bem como a definição das horas dos professores, sendo hora-aula ou hora-relógio. Se for utilizado o regime de hora-relógio, a carga horária dos professores aumentaria 5 horas e os salários permaneceriam os mesmos. Esse é o principal ponto de negociação com os servidores da educação. A Polícia Civil prendeu na quarta-feira um homem de 32 anos, suspeito de tráfico de drogas, e também um funcionário dele em Valparaíso, no entorno do Distrito Federal. Eles estavam com pinos de cocaína e estariam realizando delivery de entorpecentes no setor Chácaras Anhanguera C. Além disso, agentes localizaram armas e fardas do Exército Brasileiro. De acordo com a corporação, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços dos envolvidos. Nas residências, eles encontraram porções de cocaína e maconha, somando mais de 2 quilos a granel, além de dezenas de porções prontas para a venda, insumos,
pistolas, munições e dinheiro em espécie. Como mencionado, os agentes também apreenderam diversos fardamentos camuflados do Exército. São pelo menos 10 gandolas. Os itens foram levados para a unidade militar responsável para a investigação. A autoridade policial solicitou que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva. O nome dos envolvidos não foi divulgado. A ação ocorreu por meio do Grupo de Repressão a Narcóticos e também o Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais de Lusiânia. Também houve apoio do Comando K9. 7h06. E Batalhão do Giro completa 25 anos com investimentos de R$6 milhões do governo de Goiás. Quem traz essa matéria é Petras de Souza. Em comemoração aos 25 anos de criação do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensivo Giro da Polícia Militar, o governador Ronaldo Caiado entregou R$6 milhões em investimentos estaduais para o aparelhamento e reforço das ações da unidade. Caiado participou de cerimônia realizada na sede do batalhão, no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Na oportunidade, ele falou sobre a posição de destaque que o grupo tático ocupa no Brasil e a importância dos investimentos para os policiais do batalhão e a população do estado de Goiás. Esse batalhão aqui, no início ele passou a ser referência para o Brasil todo, poder também outros estados copiarem. E nós estamos cada vez mais avançando naquilo que é a eficiência desses nossos profissionais aqui, que realmente é um ataque rápido, é uma chegada rápida, é uma capacidade, principalmente em cidades com grande fluxo de carros. Às vezes a dificuldade de deslocamento faz com que o giro chegue sempre à frente, podendo ali estar ainda no momento onde as pessoas estão sendo atacadas e resolver o problema. Hoje você vê uma estrutura montada com tiródromo, e as motos que são aqui hoje utilizadas são as mais sofisticadas, as mais modernas, e o mais importante, como médico e ortopedista que sou, faço questão de dizer também que todo o material de proteção é o que existe de melhor no mundo. O governador ressalta ainda a importância da integração das forças de segurança do estado. A integração é que fez com que nós chegássemos a esse ponto. Todos os nossos policiais estão integrados na área da inteligência, na área do planejamento, com também a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a GAECO, enfim, todas as ações nossas, elas são muito bem monitoradas. O recurso investido contempla equipamentos de proteção individual, intercomunicadores, armas de treinamento de airsoft, pista de treinamento e obras nas instalações, alojamento e academia. Além disso, são destinados recursos para a locação de motocicletas modelo Tiger 900, considerada de alto desempenho. De Goiânia, Petras de Souza, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09 agora. E voltando a falar do Brasileirão, jogo eletrizante com algumas polêmicas, o Fluminense e Corinthians empataram em 3-3 no Maracanã. O time paulista foi superior no primeiro tempo, chegou a abrir 3-1, mas não manteve o ritmo após o intervalo e viu o tricolor dominar o jogo até igualar o placar. Os gols foram marcados por Yuri Alberto, que fez 2, e Fábio Santos. Pelo Corinthians, Lima fez 2 e Arias fez mais 1 pelo time da casa. Houve ainda muita reclamação sobre o trabalho da arbitragem e o Fluminense teve 2 expulsos do banco. Com o empate, o Fluminense chegou a 42 pontos, mas caiu 2 posições em relação ao início da rodada e ao 9º. Já o Corinthians soma 32, subiu uma posição para 13º, mas continua na situação perigosa, a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. E já o Bragantino venceu o Santos por 3-1 na noite de ontem, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do campeonato e se consolidou na vice-liderança da competição, ainda sonhando em alcançar o líder Botafogo e ficar com o título. Com uma atuação sólida, o Braga construiu o placar com 2 gols de Eduardo Sacha e 1 de Eric Ramírez. Léo Ortiz fez o gol santista. O Peixe, aliás, jogou melhor do que o placar sugere. O time de Marcelo Fernandes finalizou 27 vezes no jogo, mas parou na falta de pontaria, no nervosismo e também no goleiro Cleiton. O resultado deixa o Santos na zona de rebaixamento, mas houve reconhecimento da torcida pela boa atuação. O elenco saiu aplaudido mesmo com o tropeço
que veio depois de 3 vitórias seguidas no Brasileirão. A vitória leva o Bragantino aos 49 pontos, no segundo lugar do Brasileirão, a 9 pontos do Botafogo, ainda folgado na liderança. O Santos, como dissemos, permanece com 30, o mesmo número do Vasco, abrindo assim a zona de rebaixamento, porque perde no saldo de gols. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h11 agora. E os preços futuros do milho operaram no campo negativo da Bolsa Brasileira em boa parte do pregão, mas encerraram a jornada de ontem contabilizando movimentações positivas. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 61,21 e R$ 68,28. O vencimento novembro 23 foi cotado a 61,21 com valorização de 1,26%. Janeiro 24 valeu R$ 65,06 com elevação de 1,20%. Março 24 foi negociado por R$ 68,28 com alta de 0,90%. E o maio 24 teve o valor de R$ 67,60, um ganho de 0,90%. No mercado físico brasileiro, o preço da saca de milho também teve um penúltimo dia da semana positivo. O levantamento realizado pela equipe não encontrou desvalorização em nenhuma das praças, mas percebeu valorizações em Marechal Cândido Rondon, Rio do Sul, Sorriso, Brasília, Eldorado, Machado e também em Campinas, São Paulo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h12. E uma pesquisa mostra que produtores de tabaco ganham o dobro da renda média mensal no país. Bruno Moreira é quem traz os detalhes. Os produtores de tabaco da região sul do Brasil atingem, em média, uma renda total de R$ 11.700 por mês. Isso resulta em uma média mensal per capita de R$ 3.900, mais do que o dobro da média brasileira, que é de R$ 1.600 por pessoa. Os números constam da segunda edição da pesquisa que mede o perfil socioeconômico do produtor de tabaco no sul do país, realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A primeira edição foi em 2016 e já apresentava resultado positivo para o setor, mas em 2023 foi constatada uma melhora significativa, segundo o coordenador do estudo, o professor Luiz Antônio Slongo. Ela se reflete em cima daqueles indicadores que a gente usa para medir nível socioeconômico. As questões de domicílio, as características do domicílio, com relação ao padrão de material utilizado, com relação a um outro índice que se utiliza, é o número de banheiros no domicílio, o índice de posse de bens, de conforto doméstico. Então, todos esses números, eles melhoram, assim, de 2016 a 2023. A pesquisa também demonstra que os produtores estão cada vez mais conectados. Mais de 90% têm acesso à internet. Além disso, cerca de 60% dos chefes de família têm mais de 8 anos de estudo. A maioria permanece em busca de preparo com cursos específicos para a atividade agrícola. O professor ainda destaca mais um aspecto notado na pesquisa. Numa condição assim de satisfação do produtor. Esses produtores se manifestam assim satisfeitos em serem produtores rurais, se manifesta também na satisfação de ele produzir o produto, tabaco, e se manifesta também na firme convicção que ele tem de continuar cultivando o tabaco. O estudo foi encomendado pelo Sinditabaco e conduzido entre 30 de junho e 20 de julho deste ano em 37 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A coleta de dados foi feita com base em entrevistas pessoais realizadas na residência de 1.145 produtores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e 23 minutos. Agora já de volta com o terceiro e último bloco do Jornal Verde Vale dessa sexta-feira. E a Petrobras anunciou ontem um novo reajuste no preço de combustíveis vendidos para as distribuidoras. As mudanças começam a valer a partir de sábado.
preço médio de venda da gasolina vai ser de R$ 2,81 por litro, uma redução de 12 centavos o litro. Como existe uma mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro na composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras vai ser em média de R$ 2,05 a cada litro vendido na bomba. O preço médio de venda do diesel para distribuidoras vai ser de R$ 4,05 por litro, um aumento de 25 centavos por litro. Como é obrigatória a mistura de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel vendido nos postos, a parcela da Petrobras vai ser em média de R$ 3,56 a cada litro vendido na bomba. A variação acumulada no ano dos preços de venda da gasolina A e do diesel A para distribuidoras houve uma redução de 27 centavos o litro de gasolina e de 44 centavos por litro de diesel. E o Supremo Tribunal Federal definiu ontem uma tese de julgamento para garantir que condenados por tráfico privilegiado de drogas tenham direito ao regime aberto de cumprimento de pena. A súmula vinculante foi aprovada para determinar que juízes de todo o país devem cumprir a jurisprudência do Supremo favorável ao benefício, que foi definida em decisões anteriores sobre essa questão. A motivação da Corte foi o descumprimento da Lei Antidrogas, a Lei 11.343 de 2006, a norma que prevê o regime por diversos magistrados do país. A decisão do Supremo vale para condenados por tráfico que são réus primários, que tenham bons antecedentes criminais, não se dediquem a atividades criminosas e não integrem organizações criminosas. Eles poderão obter a redução de 1/6 a 2/3 na condenação e deverão ter a pena convertida em prestação de serviços à comunidade. O último a se manifestar nessa votação, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, ressaltou que os benefícios valem somente para condenados que preencherem todos os requisitos estabelecidos pela lei. 7h26. O Encontro Mundial da Juventude São Paulo vai receber jovens de 25 países. Quem traz mais detalhes sobre esse evento é Diego Brião. A 6ª edição do Encontro Mundial da Juventude será realizada neste final de outubro na cidade de São Paulo. O evento é organizado pela Fundação Pontífice Escolas Ocorrentes e pela World Wort. Devem participar jovens de 80 cidades de diversos países, conforme projeta a organização. Em paralelo ao Encontro Mundial, será promovido o 5º Congresso Escola Plus Conectando Saberes, Alfabetização Digital no século XXI. Este é o principal programa educacional da Avril Corp, que é a casa matriz da Sky Brasil e da DirecTV Latin America. A diretora de Assuntos Externos e Regulatórios da Avril, Sandra Rogenfisch, ressalta que o Encontro Mundial da Juventude, por exemplo, tem potencial para ampliar o olhar de mundo dos participantes e que este possa ser replicado e utilizado nas respectivas comunidades. Vamos se encontrar aqui na cidade de São Paulo para celebrar a diversidade, para compartilhar suas experiências, para que eles possam ter um espaço de acolhimento e de pertencimento para falar das suas experiências, das questões que eles trazem das suas casas, né, dos seus países e trocar ideias e ver como cada um, os demais, né, das outras culturas e realidades sociais, econômicas, políticas, religiosas, inclusive, como eles lidam com essas mesmas questões. Então, assuntos como diversidade, de gênero, questões climáticas vão ser abordadas. Conforme informa a Avril Corp, o programa Escola Plus está presente em mais de 9.700 escolas da América Latina, sendo que destas, 80% são instituições rurais. O programa fornece recursos audiovisuais, materiais didáticos e propostas de treinamento de professores mediante televisão via satélite e outras plataformas para fomentar o uso pedagógico em salas de aula. A diretora da Avril Corp também explica como o Congresso Escola Plus vai contribuir com o debate sobre educação. Na formação de professores que, através do programa Escola Plus, têm acesso ao conteúdo audiovisual distribuído pela Avril, através da DirecTV e da Sky, para fazer uso desses conteúdos nas suas aulas, né, para enriquecer as suas aulas, para fazer aulas mais atrativas. Então, esse conteúdo audiovisual disponibilizado pela DirecTV e pela Sky no Brasil é utilizado pelos professores para enriquecer suas aulas. O que há em comum nesses dois eventos que se realizam em São Paulo simultaneamente é o DNA da Avril, né, que é
é uma empresa do Grupo Werten e controladora da Sky e da DirecTV. A questão da educação é um tema muito relevante, muito forte para Avril. Devem participar mais de 100 jovens de países como Espanha, Bulgária, Estados Unidos, México, Itália, Portugal, Moçambique, Paraguai, África do Sul e Brasil. Os eventos serão realizados no Clube Hebraica, na cidade de São Paulo, entre os dias 23 e 26 de outubro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29 agora. E o governador de Goiás lançou um projeto pioneiro de teste genético para câncer de mama, que será feito pelo SUS. Quem conta os detalhes dessa história é Juliana Carnevale. O governador Ronaldo Caiado e a reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, lançaram o projeto pioneiro Goiás Todo Rosa de teste genético para câncer de mama. O teste é indicado principalmente para mulheres com alteração mamária, com alta suspeita ou confirmação de diagnóstico. O projeto é uma parceria entre a Secretaria da Saúde e a Universidade Federal de Goiás. A reitora da UFG, Angelita Pereira de Lima, ressalta a importância do convênio com o governo de Goiás. A partir desse convênio com o estado de Goiás, o nosso Centro de Genética Humana vai poder aplicar, todo o seu conhecimento e usar os equipamentos que existem no Centro de Genética Humana para fazer a triagem, na verdade, o painel genético de pacientes com câncer de mama, a identificação e, mais importante ainda, é o rastreamento familiar para poder fazer uma ação mais preventiva em relação à família. Então, o convênio permite, na verdade, que esse atendimento seja escalado, vamos dizer assim, pelo SUS. O governador Ronaldo Caiado comemora o convênio e ressalta o papel da UFG no cuidado com a vida dos goianos. Nós temos que entender que nós só vamos evoluir se nós tivermos uma estrutura como essa da Universidade Federal de Goiás, que tem sido orgulho para todos nós em todas as áreas que nós demandamos. Nessa especialmente, é algo que sem dúvida alguma faz brilhar os olhos de todos nós. Porque, imagine bem, hoje, a mulher podendo ter um diagnóstico, sabendo-se que os seus familiares tiveram a mesma situação que ela podendo fazer sequenciamento genético, podendo dizer às suas filhas também que façam o mesmo acompanhamento, podendo ter um tratamento já definitivo, profilático, para que não venha desenvolver o câncer. Tudo isso, gente, sendo ofertado para todos os pacientes do SUS. Isso não é mais restrito apenas às pessoas que têm o poder aquisitivo para fazer esses exames em clínicas particulares. O câncer de mama é o mais frequente em mulheres no Brasil, excluindo o câncer de pele não melanoma. Para o ano de 2023, foram estimados 73.610 novos casos, o que representa uma taxa de incidência de 41,89 casos a cada 1.000 mulheres. É a principal causa de morte por câncer na população feminina em quase todas as regiões do país. Em Goiás, de 2020 a 2023, pelo menos 1.993 mulheres perderam a vida para a doença. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h32. E falando mais uma vez do Campeonato Brasileiro, com gols de Hulk e Paulinho, o Atlético Mineiro venceu o Palmeiras na noite de ontem no Allianz Parque pela 27ª rodada da competição e avançou na tabela na briga por um lugar na Conmebol Libertadores do ano que vem. O Galo está em ascensão, com apenas 2 derrotas nos últimos 10 jogos da competição. E já o Verdão não vive um clima muito bom. São 4 derrotas seguidas no Brasileirão, a pior sequência da era de Abel Ferreira, além de uma recente eliminação da Libertadores. O ambiente está conturbado, com protestos da torcida, discussão entre jogadores e o pior público do ano em seu estádio. Com essa vitória, o Atlético Mineiro foi a 43 pontos e colou no G6, em busca de uma vaga na próxima edição da Libertadores. O Palmeiras, estacionado nos 44, deixou o G4, onde estão aqueles que vão direto à fase de grupos do torneio. E já na Série B do Brasileirão, o Atlético Goianiense segue embalado. Dessa vez o Dragão bateu o ABC por 3-1 na noite de ontem, pela 33ª rodada, e chegou à 5ª vitória seguida. Kelvin, Gustavo Coutinho e Baralhas marcaram os gols da partida no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia,
e que fazem o time rubro-negro dormir na vice-liderança. Paulo Sérgio descontou para o alvinegro lanterna e com possibilidade de rebaixamento já nessa rodada. O Atlético Goianiense chegou a 59 pontos e vai pulando para a segunda posição, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Sport. Já o ABC estacionou nos 20 e estará rebaixado em caso de vitória da Chapecoense, que visita justamente o Leão da Ilha, ainda hoje. Na rodada seguinte, o alvinegro recebe o Avaí, quinta-feira, às 19 horas, no Frasqueirão. Já o Dragão faz o clássico contra o rival Vila Nova no sábado, dia 28, às 19 horas, no Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34. E diferente dos últimos anos, em especial 2021, a demanda da China por soja deverá continuar caminhando em um ritmo mais lento daqui em diante. As compras do maior importador global da oleaginosa não deverão ser, como explicou o analista de mercado Eduardo Vanin, da Agrinvest Commodities, tão pujantes como em temporadas anteriores. Vamos ver um vai e vem, um elástico nas compras. Não vai ser como em 2021, quando os preços não importavam tanto, é o que afirmou Eduardo. Em setembro, as importações da soja pela nação asiática foram de 7,15 milhões de toneladas, abaixo da média para o mês e ligeiramente aquém das expectativas do mercado. Parte disso, segundo Vanin e mais analistas internacionais, está bastante relacionado ao comportamento da suinocultura no país, que impacta diretamente no complexo soja e, consequentemente, no esmagamento. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E o governador Ronaldo Caiado entregou kit educacional para as escolas de todos os municípios goianos. A Juliana Carnevale é quem traz os detalhes dessa matéria. O governador Ronaldo Caiado entregou kits literários do programa Alfa Mais Goiás, que vão beneficiar os 246 municípios do estado. Para esta nova etapa de distribuição, o governo de Goiás investiu R$ 5.800.000 com o objetivo de garantir que até a segunda série do ensino fundamental os pequenos consigam ler e escrever. O governador ressalta a importância dos kits para a formação escolar das crianças. A criança no seu segundo ano tendo condições de poder escrever e ler aquilo que realmente está escrito. Então isso é fundamental, é a maior luta que se tem hoje no Brasil, é para a criança poder ter ali a sua formação no segundo ano, sabendo ler e escrever. Isso é um desafio aonde a maioria não consegue atingir esse patamar, que é inadmissível para nós que temos que cuidar de uma educação de qualidade. Caiado ainda salientou que a distribuição dos kits para todos os municípios vai propiciar a unificação da grade curricular. Regularizar a grade escolar para que as pessoas tivessem a mesma formação, a qualificação e a capacidade ao chegar no final do ensino fundamental, indo para o ensino médio, não tivesse aquela defasagem entre a qualidade da educação dada em um município em detrimento a outro. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.